Olá, estimados alunos, vamos passar agora a mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. E o tema de hoje é sobre a transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações. Nós vamos falar do caráter dinâmico das obrigações. Vamos falar das modalidades, tá, de transmissão das obrigações, que conforme a gente vai ver, temos duas que decorrem de lei e uma que decorre de doutrina e é amparada pela jurisprudência. Vamos ver então as modalidades de cessão de crédito, as modalidades de transmissão das obrigações. A primeira e mais importante, mais recorrente na prática e também mais recorrente nos concursos públicos é a cessão de crédito. Vamos dedicar mais tempo ao estudo dela, tá? Cessão de crédito. Vamos ver um exemplo bem importante, que é o denominado contrato de factoring, tá? Factoring. No contrato de factoring há um comprador e um vendedor. Portanto, há um CEV, contrato, uma compra e venda. Há uma faturizadora e há uma cessão de crédito. Aqui em azul, bem pequenininho, está escrito cessão de crédito. Está bem? E aqui em verde, quase que invisível, tá? Quase que invisível, em verde consta cobrança. Na sequência, nós vamos ver assunção de dívida, mais uma modalidade de transmissão de obrigação prevista em lei, e na sequência a gente vai estudar cessão de contrato. Então, gostaria de começar a aula de hoje questionando o seguinte: se você tem uma obrigação, será que essa obrigação vai ter as mesmas partes sempre? Será que essa obrigação estará restrita às partes que elaboraram o negócio jurídico? E aqui eu faço menção a uma situação prática muito recorrente. Vamos supor que você tem uma dívida qualquer. Vamos pensar em dívida de cartão de crédito, tá? Dívida de cartão de crédito. Você contratou pelo um cartão de crédito, né, juntamente do seu banco, juntamente de uma instituição financeira, tá? Você não contrata exatamente com a Visa, você contrata com a sua instituição financeira, um Banco do Brasil, banco, sei lá eu, Caixa, enfim, tá? Você contrata com uma instituição financeira e você tem um contrato de abertura de crédito, você adere a juros que são muito criticados pelos economistas pelo fato de serem muito altos, tá? E você pode utilizar o cartão de crédito no comércio aí, como é público e notório. Eis que, em termos práticos, em que pese você eventualmente firmar um contrato com o Banco do Brasil, se você ficar devendo, né, o cartão de crédito, você muitas vezes não é acionado pelo Banco do Brasil. Você é acionado por uma outra parte. Você fez um contrato com um banco pequeno, tá? Um banco menor, uma instituição financeira pequena. Muitas vezes essas instituições, conforme a gente vai ver, podem ceder, tá? Podem ceder estes créditos, ou seja, o direito de alguém te cobrar uma dívida. Se você estiver devendo R$ 1.000, tá, para alguém, este alguém, essa instituição, tem um crédito contigo. Essa instituição tem um crédito de R$ 1.000. Este crédito pode ser cedido conforme a gente vai ver. E disso decorre algo aí muito recorrente. Quando você está devendo, muitas vezes você não é contactado, tá? Você não é contatado pela instituição financeira com quem você estabeleceu o contrato. Você é contactado por um terceiro, que a gente vai chamar de cessionário, tá? Esse terceiro, uma outra instituição, compra este crédito. Por exemplo, você está devendo R$ 1.000 para o Banco do Brasil, um outro banco qualquer. Uma empresa pega esses R$ 1.000 ao Banco do Brasil. Você tem R$ 1.000 de crédito com essa pessoa, eu pago R$ 900 por este crédito. O Banco do Brasil aceita e esta empresa eventualmente vai te cobrar quanto? Os 900 que ela pagou pelo crédito ou vai ter que cobrar o crédito? Já respondendo a pergunta,
Já que há uma cessão de crédito, a empresa denominada cessionária, ela vai ter que cobrar o crédito. Você deveu R$ 1.000. Não interessa se esses R$ 1.000 foram negociados, tá? Negociados por 1.000, 900, 800, 600, isso não faz diferença. Se você tem um débito, você deve pagar o seu débito, tá? E nesse sentido, no sentido contrário, né? A outra parte, a parte credora, ela tem um crédito, ela pode te cobrar o crédito. Em função disso, tá? Em função disso, se diz que há um caráter dinâmico das obrigações. Caráter dinâmico das obrigações. Por quê? Porque as obrigações, elas podem se transmutar, elas podem se transmitir, está bem? Pelo mercado e assim por diante. Uma observação. Aqui nós estamos falando de obrigações cíveis, está bem? Obrigações cíveis, obrigações de uma parte, pessoa física ou jurídica, com a outra, está bem? Neste sentido, as obrigações empresariais em sede de títulos de crédito operam com normas próprias, que a gente pode vir a estudar no âmbito das nossas aulas complementares. Títulos de crédito não correspondem a este conteúdo. Os títulos de crédito têm uma regulamentação específica, está bem? Portanto, aqui eu estou falando de dívidas cíveis, uma pessoa com a outra, ainda que seja uma pessoa jurídica. Não confundo lá com as regras de endosso, tá? Que há nos cheques, tá? Cheque, endosso diz respeito a títulos cambiários, está bem? Aqui eu não estou tratando de títulos cambiários. Voltando aqui, ainda no âmbito do caráter dinâmico das obrigações, por que elas existem? E o motivo histórico, tá? O motivo histórico é pela falta de dinheiro que podia surgir em algumas economias, as dificuldades de capitalização, bem como as necessidades de capitalização. As empresas muitas vezes têm um direito a um crédito, mas não querem ficar com esse direito ao crédito. Não querem cobrar o crédito, elas querem o dinheiro. Portanto, vende-se esse crédito. Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos supor que Júlio, tá? Júlio, vou até chegar aqui perto dos senhores, né? Nesse nosso colega das aulas de Direito Civil, dessas nossas teleaulas de Direito Civil, né? O Júlio, aqui, ele estabeleceu um contrato com o nosso já conhecido Harry, tá? Um contrato de compra e venda. Júlio vende um carro, tá? Um carro qualquer para o respectivo Harry. O que acontece? Vamos supor, então, que Harry tem estabelecido com o Júlio um contrato seguinte. Olha só, eu vou pagar em 3 parcelas esse carro, está bem? Serão 3 parcelas de R$5.000, esse carro vale R$15.000, 3 parcelas de R$5.000, só que eu só vou pagar, tá? Só vou pagar em setembro. Só vou pagar em setembro. Eu não estou com condições de pagar antes de setembro. Temos um contrato aqui? Temos. Temos obrigações? Temos. Vamos supor que o Júlio tenha entregue então o carro ao Harry. Agora o Júlio tem um crédito e o Harry tem um débito. O Harry tem um débito. O Júlio tem um crédito de que valor? R$15.000. O Júlio tem um crédito de R$15.000. E olha só, eis que o Júlio ele está precisando de dinheiro. Tá? Ele está precisando muito de dinheiro. E ele conversou com o Harry. Harry, vamos fazer o seguinte, será que você não consegue me pagar antes? Eu te dou um desconto, não podia me ajudar? E o Harry diz, desculpa, mas eu também não consigo te pagar antes. Seja lá por que motivo, o Júlio está precisando de dinheiro e quer tirar aí, quer fazer o que muitas vezes o pessoal, né, mais moderninho, com essas expressões modernas, vai chamar de monetização, né, do respectivo crédito, quer tirar dinheiro a partir deste contrato. O que acontece? O contrato diz que uma parte, o credor, só pode cobrar a outra, ou seja, o devedor, em setembro. Antes disso, não se pode cobrar. Seria ilegal esta cobrança. Se Júlio ficar cobrando antes, ele pode pagar multa, pode pagar perdas e danos, e assim por diante. E eis então que Júlio faz o seguinte. Júlio, então, conversa
com um outro conhecido. Júlio conversa aí com o Peter, tá, Peter? E Júlio diz o seguinte, olha, Peter, eu tenho um contrato aqui, eu vendi um carro para o Harry e eu só posso cobrar ele em setembro, tá? E eu tenho esse crédito de 15 mil reais. Vamos fazer o seguinte, eu te vendo este meu crédito, eu vou te ceder esse meu crédito, tá? E você me paga antecipado algo, tá? Que tal fazer o seguinte, eu tenho dinheiro e tá 15, você me paga 12 e fechamos o negócio, você pode cobrar 15 mil lá do Harry, tá? E aqui uma questão econômica, tá? Esses 3 mil de diferença são denominados de deságio, tá? Esses 3 mil de diferença são denominados de deságio, tá? O que acontece? Então, Júlio pode ceder este contrato para o Peter, tá? Só que aqui, desde já, a gente tem algumas ponderações. Esta seção de crédito, tá? Esta seção de crédito, este segundo contrato, tá? Olha só, aqui nós temos um contrato de compra e venda. Compra e venda. Nós temos um comprador, que no caso é o Harry. Nós temos um vendedor, que no caso aqui é o Júlio, tá? É o Júlio. E nós temos aí uma terceira parte que vai realizar a cobrança, Não vou chamar de faturizador ainda, espere um pouco. Que vai fazer a cobrança. Essa terceira parte, tá? A gente vai chamar de cessionário, tá? Cessionário. O Júlio, neste caso, que é o credor, ele também é denominado daí de cedente, está bem? Vou até colocar aqui no quadro. Nesse nosso contrato, então, nós temos um cessionário ou cessionária. O que acontece? E aqui vai muito da lógica. O Código Civil vai reproduzir uma lógica, tá? Com a qual os senhores possivelmente já estão acostumados. É a seguinte. Este contrato aqui, tá? Este contrato aqui, entre o Júlio e o Harry Potter, foi feito seguindo-se uma série de formalidades que as partes queriam. Harry e Júlio diziam, olha, a gente quer um contrato bem sério aqui, tá? Eu quero firmar em cartório, por exemplo, quero ter firma reconhecida, contrato por escrito, quero que tenha testemunhas, assim por diante, quero realizar um contrato de cumprimento por instrumento público, por exemplo, tá? Para que outras pessoas saibam que este carro aqui, tá? Este carro que está sendo entregue, ele vai ser pago, né, nos termos de contrato, mas que eu, Harry, já sou o dono deste respectivo carro. Está bem? Eu quero que tenha, então, um registro lá nos respectivos órgãos competentes, especialmente o Detran, tá? E olha só, então nós tivemos uma formalidade sendo cumprida, tá? Temos uma formalidade sendo cumprida. A própria lei impõe umas formalidades com relação a valores, né? Mas aqui, ó, voltando aqui, nós temos uma formalidade. Não temos um contrato verbal. Consequentemente, a cessão deste crédito, tá? A cessão de crédito deve respeitar a mesma formalidade. Respeitar a mesma formalidade. Se for por contrato por escrito, tem que ser por contrato por escrito. Se o contrato por escrito foi registrado ou teve um instrumento público, então devemos ter um instrumento público para a respectiva cessão. Está bem? Mais algumas questões. Vamos passar agora à leitura dos dispositivos legais. Vamos então agora abrir o respectivo vademecum, tá? Vamos abrir aqui o nosso vademecum no artigo 286, tá? 286. E olha só, na medida em que a gente vai ler um artigo do dispositivo legal aqui no nosso Código Civil, eu já digo o seguinte: transmissão das obrigações é uma modalidade, tem como modalidade na seção de crédito previsto em lei. Está bem? Então, temos que a seção de crédito é uma modalidade de transmissão das obrigações, tá? Prevista em lei. Prevista em lei. Ou lei no próprio Código Civil. Vamos passar agora à leitura do artigo 286.
O credor pode ceder o seu crédito se isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva de cessão não poderá... Tá ok, primeira parte. Olha só, regra geral, os créditos podem ser cedidos. Repetindo, regra geral, os créditos podem ser cedidos. Ou seja, se você tem um contrato de compra e venda, um contrato de empréstimo, tá? Um financiamento, aí temos também um mútuo, né? Um empréstimo bancário, tá? Os contratos, regra geral, podem ser cedidos, tá? Regra geral pode ser cedidos, mas há duas exceções. Quais são as duas exceções? Olha só, basicamente a lei, né? A lei ou então uma convenção. Lei ou uma convenção podem expor o contrário. Aqui o Código Civil ele é prolixo porque ele fala lei ou natureza, mas a natureza decorre da lei basicamente, tá? Basicamente decorre da lei. Você não pode determinar a natureza de um instituto jurídico fora dos limites legais. Portanto, a natureza ela é um produto em termos deontológicos, tá? Ou da lei ou do próprio contrato, tá? O que acontece é o seguinte, é possível que as partes estabeleçam contratualmente. Olha só, Harry pode dizer para Júlio, eu quero fazer esse contrato contigo, Júlio, mas assim, eu confio em você, Júlio, tá? Eu quero pagar para você, porque nós temos uma relação pessoal aqui, tá? Nós temos uma relação pessoal. Na medida que nós temos uma relação pessoal, tá? Eu quero aí que esse nosso contrato não seja cedido a ninguém. E a gente vai colocar uma cláusula proibitiva, vedada a cessão. Ou seja, se tiver uma cláusula no contrato, o Júlio, depois de ter entregue o veículo, tendo o crédito, né? Ele não pode, repito, ele não pode, tá? Ceder para um terceiro. Se o contrato disser que não pode, aí deve ser respeitada a autonomia contratual. Outra situação. Aí, então, voltando à situação da lei, né, e da natureza contratual. Vamos supor que nós temos um contrato em que o Júlio, tá, o Júlio, ele é um pintor famoso e o Harry quer ser pintado, tá? Harry quer um retrato dele sendo pintado por Júlio. Então, nós temos Harry sendo devedor de dinheiro e credor de uma obrigação, né, a obrigação de fazer e entregar esse retrato. Olha só, pode o Harry dizer o seguinte, ô Júlio, a gente contratou esse retrato, só que é o seguinte, você não vai mais me pintar. Agora você vai pintar o Peter, tá? Você vai pintar o Peter e você vai pintar o Peter vestindo a roupa de Homem-Aranha dele. É o seguinte, o Peter, ele ainda por cima, ele não fica parado, tá? É bem difícil pintar ele porque ele tem problemas de déficit de atenção, ele não para quieto, tá? Ele é irritadiço, ele não tá tomando a Ritalina dele, sei lá eu. Olha só, regra geral, os contratos, os créditos, né, podem ser cedidos. Mas tendo em vista o que foi estabelecido entre as partes, não era um contrato do Júlio em relação a Harry Potter, não eram essas duas partes, não há um caráter personalíssimo nesse contrato? Claro que há, tá? Se você diz para alguém, ei, eu quero ser pintado, ninguém vai cogitar a hipótese de que de repente você vai querer que uma outra pessoa seja pintada no seu lugar. Na verdade, a natureza da obrigação impede isso. Até interessante um impedimento contratual, tá? Um impedimento contratual se dá no âmbito das passagens aéreas. Se você compra uma passagem aérea, tá? Você não pode ceder o seu assento a outra pessoa. Também as companhias aéreas não aceitam isso. Você não pode ficar cedendo o seu assento a outra pessoa. Tá? Se você pode cancelar ou não, as circunstâncias em que você pode alterar, isso aí é uma outra questão. Mas se você compra uma passagem para viajar para o Rio de Janeiro, não quer mais viajar, você pode exigir que a companhia diga o seguinte, agora é o Pedro que vai viajar no meu lugar. Não, isso não pode, tá? Uma vedação contratual nesse sentido. Então, temos aí essa questão, tá? Da possibilidade, regra geral, de nós termos cessão de crédito, tá ok? Não pode ter aí uma vedação nem legal nem contratual. Vamos passar à parte segunda do artigo 286.
A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Essa parte é o seguinte. Vamos voltar ao contrato original entre o comprador e o vendedor de um veículo, sendo que o veículo é entregue, agora o Harry tem que pagar as respectivas 3 parcelas de R$5.000. Vamos voltar ao nosso exemplo original. Está bem? E olha só o que acontece. No contrato original não se dizia nada. Só que o Harry pede para o Júlio: ô Júlio, vamos fazer o seguinte, vamos firmar um contrato dizendo que você não pode ceder aquele primeiro contrato, tá? Você não pode ceder aquele primeiro contrato. Vamos aqui estipular isso, tá ok? Até mesmo a depender da situação, até mesmo uma troca de mensagens por aplicativo pode representar um contrato nesse sentido. Só que o contrato original continua igual, tá? Entre essas partes se estipula agora por um contrato autônomo, tá? Que não seria mais possível a cessão de crédito. E olha só, o Júlio, mesmo assim, só mostrando o contrato original, cede para o Peter o respectivo contrato. E agora, o Peter está de boa fé e ele faz a cobrança da dívida do Harry. O Peter, tá, que está de boa fé, ele pode ser afetado por aquele contrato autônomo que ele nem conhecia? A resposta é negativa, porque a parte final do artigo 286 vai dizer que a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. Tá? Se não constar no instrumento da obrigação. Não pode ser oposto. Não vamos falar de todos os dispositivos, porque é muita coisa, tá? Vamos falar do principal. Outro dispositivo importante é o 288. O cessionário do crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão do registro imóvel. Desculpa, li o dos 289, tá? 289, desculpa. 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se lembrasse mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º, 654, tá? Ou seja, você tem uma série de solenidades e o 654 vai falar que, parágrafo 1º, o instrumento particular deve conter indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e objeto da outorga, com a designação e extensão dos poderes conferidos. Tá? Tirando, então, essa hipótese, é ineficaz em relação a terceiro. Explicando e retomando que a gente já fez uma revisão, ainda lá no âmbito presencial, do que vem a ser eficácia. Tá? Olha só. Vamos voltar ao contrato original aqui entre um comprador e um vendedor. Tá? Entre um comprador e um vendedor. Eis que, neste sentido, nós temos que tínhamos um contrato, compra e venda de um veículo automotor, tá? E deste contrato decorre a obrigação de Harry, devedor, pagar 3 parcelas de R$5.000. E olha só o que acontece. Júlio, ele fez uma cessão de crédito para o Peter, tá? Fez uma cessão de crédito para o Peter. E olha só. O Júlio não informou ainda o Harry, tá? Não informou ainda o Harry, tá? Nisso, Peter é o novo credor dos R$15.000, tá? A cessão de crédito realizada entre o Júlio e o Peter, em que pese ser existente, válida, ela não é eficaz em face do Harry, tá? Ela não gera efeitos em face do Harry até ele ser informado, tá? Ser informado aí por qualquer parte, tá? Em que pese, regra geral, isso ser de interesse, uma obrigação do Júlio, qualquer parte pode informar o Harry, tá? Para que essa sessão entre os dois aqui gere efeitos para o Harry, ele tem que ser informado, tá? Regra geral vai ser o credor que vai informar, mas não precisa ser necessariamente o credor. Então, olha só o que acontece para piorar a situação. Vamos supor que o
Harry tinha que pagar o Júlio, tá? Tinha que pagar o Júlio R$ 5.000 em setembro, tá? Tinha que pagar o Júlio R$ 5.000 em setembro. Só que o Harry, ele faz o seguinte, ele paga R$ 5.000, faz uma transferência bancária, tá, para o Júlio, não em setembro, em agosto. Olha só, a gente já vai ver mais para frente que se você é devedor de alguém, você pode pagar antecipado. Você não precisa ficar esperando a dívida vencer, não precisa ficar esperando o dia do pagamento da dívida para pagar ela. Você tem o direito a quitar ela antes, tá? Você pode sim quitar essa dívida antes. Vamos supor que o Harry pague o Júlio em agosto, ou seja, o respectivo Peter nem fazia ideia que isso ia acontecer. E Harry não tinha sido informado, tá, dessa sessão de crédito. O que acontece agora? R$ 5.000 passaram do Harry para o Júlio, tá? Passaram do Harry para o Júlio. Eu pergunto o seguinte, esses R$ 5.000 como é que ficam em relação, tá, em relação ao Peter? No seguinte sentido, olha só, esses R$ 5.000, eles representam o pagamento da dívida de R$ 15.000, portanto, a partir de agora, o Harry ele só tem uma dívida de 10.000, não mais 15, ou então o Harry vai ter que pagar R$ 5.000 a mais para Peter e cobrar R$ 5.000 do Júlio. Como é que fica essa situação? Qual dos dois cenários? O primeiro, pagou-se R$ 5.000 da dívida que era de 15 e agora passou para 10, ou a dívida continua sendo de R$ 15.000 e o Peter tem que dar um jeito de cobrar esses R$ 5.000 do Júlio. Qual que é a solução jurídica para isso? A solução é o primeiro cenário, está bem? A dívida era de R$ 15.000. Harry pagou de boa fé para Júlio. Harry não tinha sido informado da sessão de crédito, tá? Nessa hipótese, se Harry faz um pagamento dos R$ 5.000 sendo esse parte da dívida, tá? Então a dívida já não é de 15, é de R$ 10.000. Com isso, se Peter cobrar, ei, Harry, me paga R$ 5.000, estamos em setembro, o Harry pode dizer o seguinte, olha só, eu já paguei R$ 5.000. Você que se entenda com o Júlio, tá? Você que se entenda com o Júlio, vai cobrar dele. Vamos mudar o cenário. Vamos supor que Júlio tenha dito para o Harry, olha, Harry, obrigado pelo negócio, tá? Mas o seguinte, eu vendi aquele nosso crédito, eu cedi o crédito para um terceiro. Você me devia R$ 15.000, agora você, tá, Harry, não me deve mais R$ 15.000, você deve R$ 15.000 para o Peter, tá? Olha só, isso foi informado, tá? Isso foi informado de maneira clara e inequívoca, tá? O Harry estava sabendo disso. Vamos supor que por erro, tá? Por erro, o Harry pague R$ 5.000 para o Júlio. Faz uma transferência lá para a conta do Júlio por erro. Eu pergunto agora, o Harry deve quanto para o Peter, que é o cessionário, o novo credor? Quanto que Harry deve para o Peter? Nessa hipótese, na medida que o Harry sabia, na medida que essa cessão gerou efeitos para o Harry, agora o Harry continua devendo R$ 15.000 para Peter e o Harry que tem que dar um jeito de conseguir de volta os R$ 5.000 com o Júlio. Até aqui tudo bem? Que bom que está tudo bem, tá? Vamos ver mais algumas questões. Então, temos essa questão que a cessão de crédito não gera efeitos em relação ao devedor, tá? Aqui, essa situação que eu falei, tá? É o 292. Fica desobrigado o devedor que antes de ter conhecimento da cessão paga ao credor primitivo, ou que no caso de mais de uma cessão notificada, paga o cessionário que ele apresenta como título da cessão da obrigação cedida, tá? Olha só, o Peter aparece com a cessão, aparece com o contrato cedido, tá? Ele aparece com o título, um contrato dizendo, olha só, eu tenho aqui um contrato que diz que eu sou o novo credor. Nessa hipótese, tá? É o 292 que na realidade reforça. O 292 ele repete, querendo ou não, o 288, tá? O 289 e o 290. O cessionário de crédito hipotecário
tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel. Hipoteca é uma garantia, tá? Você tem um terreno e quer dar esse terreno em garantia de uma dívida, tá? Olha só, então você se compromete com este terreno aqui, tá? A pagar a dívida que você tem de 100 mil reais. Esse terreno é dado em garantia. Nesse caso, tá? A pessoa que tem o seus 299, o cessionário de crédito hipotecário, ou seja, a pessoa que recebe esse crédito hipotecário, a pessoa que recebe a garantia com relação ao crédito, pode fazer averbar isto lá no registro de imóveis. Ou seja, se um terceiro for no registro de imóveis para comprar esse terreno, já vai saber que tem averbação, vai saber que tem aí uma garantia, tá? E 290, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é este notificado, mas como notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita, tá? O que acontece? Na medida em que você tem o registro, tá? Na medida em que você tem o registro, na medida em que então, você tem o registro, esse registro vale como notificação. Se você sabe, tá? Se você sabe que lá tem no registro de imóveis uma cessão de uma obrigação, uma cessão de crédito ao respectivo registro, você já é notificado nestes termos. Vamos agora exemplificar, tá? Com um tipo de contrato muito comum. Tipo de contrato muito comum que é o chamado contrato de factory. E é um contrato empresarial, tá? É um contrato empresarial em que se aplicam as disposições do Código Civil. Está bem? No contrato de factoring, você tem um tipo de negócio jurídico que seja uma obrigação entre as partes, tá? Uma obrigação entre as partes. Vamos tomar como exemplo, aqui não precisa ser só compra e venda, vamos tomar aqui como exemplo, tá? Um contrato de compra e venda, tá? Compra e venda. Eis que, neste nosso contrato de compra e venda, nós podemos ter um bem qualquer. Pode ser livros, pode ser apostilas, tá? Vamos tomar como exemplo, então, apostilas. Temos um contrato, né, de compra e venda. Compra e venda. Nós temos um comprador, por exemplo, um cursinho, tá? Um cursinho, uma autoescola encomendou várias uma autoescola encomendando autoapostilas, né? Não, uma autoescola, comprador, encomendou apostilas com vendedor, uma gráfica, tá? Comprador, autoescola, vendedor, uma gráfica. E olha só, essa instituição compradora, essa autoescola, nesse nosso exemplo, ela precisa de dinheiro. Sei lá por que motivo, porque está com aluguel atrasado, ou porque o vendedor, tá? O vendedor aqui, tá? O vendedor das apostilas, ela precisa, estou falando do vendedor das apostilas, tá? Desculpe. O vendedor das apostilas é que precisa de dinheiro. Seja porque está com aluguel atrasado, ou porque precisa se capitalizar, tem algum atraso nas obrigações, ou simplesmente não quer perder tempo cobrando, tá, o seu respectivo cliente. O vendedor não quer cobrar do respectivo cliente. Às vezes a empresa não tem uma infraestrutura para isso, um departamento com pessoas suficientes para isso, não tem um volume de vendas tão grande, portanto, muitas vezes, né, esses contratos são cedidos por causa disso, porque custa muito caro para uma instituição, para uma empresa, ter pessoas só cobrando, né, as dívidas. O departamento de cobrança ele sai caro muitas vezes. E olha só, o que esse vendedor de apostilas faz? O vendedor faz o seguinte, olha só, realiza uma cessão de crédito, portanto, cede o contrato de compra e venda, o crédito, né? O vendedor que tinha direito aí, por exemplo, a 10 mil reais em apostilas, tá? Cede esse crédito para uma faturizadora, tá? Que é denominada de cessionária. Faturizadora é denominada de cessionária, tá? E o que acontece aqui? Cedido este crédito, o vendedor, por exemplo, tinha um crédito de 10 mil reais, pode vender pelo valor que quiser. Pode vender por 8, por 5, por 4, por 9, tá? Pode vender pelo valor que bem entender, respeitadas, né, as hipóteses lá do direito civil, parte geral, né, de lesão, erro, dolo, estado de perigo e assim por diante, né, coação, né, respeitadas aquelas hipóteses de defesa do negócio jurídico que a gente não está tratando aqui, tá? Respeitadas essas hipóteses, a gente, tá, tem o seguinte,
a gente tem que o vendedor pode ceder o crédito como bem entender. E olha só o que acontece. Quem que vai cobrar? A faturizadora. A faturizadora é que vai cobrar a respectiva dívida de quanto? 10 mil reais. Não interessa se a faturizadora pagou 5 mil, 8 mil, 9.500 pelo crédito. A faturizadora, tá? Faturizadora vai cobrar o crédito, né? O que acontece aqui? Acontecem alguns probleminhas, tá? Acontecem alguns probleminhas. 297 é o mais importante, tá? 297 do Código Civil. O cedente responsável ao cessionário pela solvência... Aqui, ó, perdão. Deixa eu ver, me perdi aqui, só um instantinho. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, tá? Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, tá? O que quer dizer o seguinte? O cedente, o vendedor, não fica responsável pela solvência do devedor. O credor, cedente, não é responsável pelo devedor, o seu respectivo cliente. Vamos supor aqui, ó, que a autoescola, sei lá por que motivo, entre a falência e não pague por nenhuma das apostilas que ela recebeu, tá? Ela não pagou, tá devendo 10 mil reais, não pagou nada desses 10 mil reais. Eu faço a seguinte pergunta, interpretando o 297 do Código Civil. Pode a faturizadora cobrar o comprador? Pode. Mas o comprador não está pagando. Pode, então, a faturizadora cobrar o vendedor, o cedente? A resposta é não. A resposta é não. Regra geral, não, tá? Regra geral, não. A questão é, você pode modificar isso? Você pode gerar um contrato de cessão de crédito em que o vendedor se responsabiliza pelo pagamento? Pode, tá? 296, aliás, salva a estipulação em contrário. As partes podem estipular algo contrário, mas regra geral, tá? O cedente, ou vendedor, não se responsabiliza pelo devedor, pelo comprador. Está bem? O cedente responsável cessionário pela solvência do devedor, agora nós estamos falando aí de uma hipótese em que o vendedor, o cedente, está se responsabilizando, tá? Responsável cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Está bem? Portanto, você não é obrigado nesse âmbito aqui por mais... Olha só, vamos supor que o vendedor se obrigou pela respectiva obrigação, tá? Pelo respectivo devedor, tá? E olha só, não responde por mais do que daquele recebeu com os respectivos juros. Se você se responsabiliza pelo pagamento aqui, se você pagou 5 mil, se você vendeu por 5 mil reais para a faturizadora, um crédito que era de 10 mil, e a faturizadora não conseguiu cobrar os 10 mil aqui do respectivo devedor, e a faturizadora está cobrando você, vendedor, de volta, quanto que a faturizadora pode te cobrar? 5 mil ou 10 mil? Nesse caso específico, a faturizadora pode cobrar de volta 5 mil reais, mais juros e despesas. Olha só, para cobrar os 10 mil reais do comprador, a faturizadora gastou com gente, com pessoal, notificação e tudo mais, gastou 500 reais, tá? Olha só, então aqui a faturizadora pode cobrar esses 500 reais, mais os 5 mil reais que ela tinha pago, mais juros desses 5 mil reais. Ela não pode fazer o crédito de 10 mil reais pelos quais ela pagou 5 mil reais ser cobrado, tá? Não pode transformar 5 em 10 nesse sentido. Que mais? E para fecharmos o 294 também, muito importante, tá? O devedor pode opor ao cessionário olha só, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente, tá? Repetindo, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que,
no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Quer dizer o seguinte, vamos supor que o vendedor das apostilas não pague pelas apostilas, o vendedor das apostilas, ele faz a cessão do crédito para a fatorizadora, só que o vendedor jamais entrega as apostilas para o comprador, tá? E agora, o comprador, que nunca recebeu apostila nenhuma, está sendo cobrado, tá? Está sendo cobrado pela respectiva dívida pela fatorizadora. Olha só, a autoescola disse o seguinte, eu vou pagar 10 mil reais assim que eu tiver, tá, as apostilas em mãos, tá? Assim que forem entregues as apostilas, eu pago 10 mil reais no ato da entrega das apostilas. Pode aparecer aqui com as apostilas, vem aqui com uma maquininha de cartão ou na hora eu pago essas apostilas com uma transferência bancária, mas eu só pago na hora, tá? E olha só, o vendedor cede esse crédito para a fatorizadora. Apostilas nunca foram entregues. Apostilas nunca foram entregues. E agora, fatorizadora pode cobrar esses 10 mil reais? Olha, até pode, mas vai ser uma cobrança indevida. Por quê? Porque o comprador das apostilas pode ser o seguinte, eu nunca recebi essas apostilas. Como é que eu vou pagar por algo que eu nunca recebi? Ele tem que pagar esses 10 mil reais e depois dar um jeito de conseguir as apostilas com o vendedor? Claro que não. Tá? O 294 vai falar justamente dessa seção, um dos dispositivos mais importantes. As exceções pessoais podem ser arguidas aqui. Exceções pessoais podem ser arguidas. Outra situação. Vamos supor que aqui teve um dolo, tá? Teve um dolo ou um tipo de defeito no negócio jurídico entre as partes, tá? Entre comprador e vendedor. O vendedor disse que ia entregar apostilas para o comprador, mas com malícia o vendedor fez o seguinte, colocou uma cláusula no contrato que disse que as apostilas poderiam ser substituídas por flyers, tá? Apostilas de 150 páginas poderiam ser substituídas por flyers. E ao invés de entregar 10, ao invés de entregar 800 apostilas, enfim, 500 apostilas, entregou 500 flyers, 500 panfletos, tá? Algo que tem um valor econômico muito menor. Tivemos aqui um caso de dolo, tá? Malícia por parte do vendedor. Tivemos um dolo. E olha só, o comprador, ao invés de receber 500 apostilas, recebe 500 flyers, 500 panfletos. A fatorizadora está cobrando os 10 mil reais do comprador agora. E agora? Exceção pessoal pode ser arguida, tá? Vamos reler o 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem. Olha só, tinha uma exceção aqui. Teve um dolo, o vendedor de má fé colocou uma cláusula lá, tá? Me enganando, e ao invés de me entregar 10 mil reais em 500, 800 apostilas, enfim, me entregou 500 panfletos. Olha só que má fé, olha só que caso de dolo, dolos malos, né, do direito civil. O comprador está obrigado a ir pagar 10 mil reais à fatorizadora? A resposta é não. Está bem? Vamos agora dar ensejo a mais duas modalidades de transmissão das obrigações, tá? Transmissão das obrigações. E olha só, temos uma aqui que às vezes é mais cobrada em concursos do que visualizado na prática, que é a assunção de dívida, tá? Assunção de dívida. A assunção de dívida, por sua vez, está disciplinada no Código Civil nos artigos 299, tá, a 303. Vamos ler o 299 para só termos uma introdução e já explico melhor. 299 é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, tá? Ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorado. Nos termos do parágrafo único, qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando-se o silêncio como recusa. Tá? 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que
quinava a obrigação. E, por fim, aqui o 303. O 302, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. E 303, o adquirente de imóvel hipotecário pode tomar o seu conhecimento do pagamento de crédito garantidor se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do FCNDCA, dado o assentimento. Aqui é sim, parece confuso, mas não, é muito simples, tá? No âmbito da assunção de crédito, você tem o seguinte. Vamos supor aqui, ó, que Harry tem uma dívida com relação, tá, a Júlio por conta da compra aí de um carro, tá? Por conta da compra de um carro. Olha só o que acontece aqui. O Harry, tá? O Harry está numa dificuldade financeira, tá? E faz o seguinte, negocia com o Peter e diz assim, Peter, vamos fazer o seguinte, tá? Você paga aquela... Eu tenho uma dívida com o Júlio, eu estou com um carro aqui, você paga essa dívida para... Você pode pagar essa dívida para mim? E numa dessas me emprestar dinheiro e tal? Vamos supor que o Peter também não tenha dinheiro na hora, mas esteja disposto a assumir essa dívida e depois cobrar toda essa dívida bem mais para frente aqui do nosso Harry. Olha só o que acontece. O Peter, juntamente do Harry, pode se apresentar ao Júlio e dizer o seguinte, olha Júlio, o que você acha aqui do Peter ser o novo devedor? Tá? Olha só o que acontece. O Júlio, tá? Que era o credor, ele pode muito bem, se ele quiser, aceitar o novo devedor. Olha só o que acontece. No âmbito da assunção de dívida, você tem uma situação que é a oposta à cessão de crédito. Na cessão de crédito, você tinha o Júlio cedendo o seu crédito para o Peter. Tá? Júlio cedia o seu crédito para o Peter. Aqui é o contrário. O Júlio ele continua com crédito, a posição dele resta intacta, tá? Mas só que o Harry Potter que vai transferir a dívida dele para o Peter, está bem? Olha só, pensem comigo. Já pensou se você fosse transferir as suas dívidas para uma outra pessoa? Já pensou se, olha, o Júlio fizesse um contrato com o Harry Potter, mas de repente essa dívida não fosse mais com o Harry Potter, fosse com o Peter. De repente essa dívida não é mais com o Peter, essa dívida é com o Etevaldo. E chega a hora do Etevaldo não paga nada. Já pensou que confusão seria, né? O que acontece? O Código Civil, antevendo esse absurdo que poderia acontecer, tá? Diz o seguinte, que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, tá? Consentimento expresso do credor. Ou seja, aqui neste caso, o Júlio, tá? O Júlio, ele só vai ter o Peter no lugar do Harry, tá? Se o Júlio aceitar expressamente, tá? Se o Harry Potter pedir, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir pagar, aceita o Peter, tá? Olha só, o Peter tem dinheiro, o Peter é rico, o Peter tem corrente de ouro, o Peter tá fazendo dinheiro aí, vendendo, sei lá, ele tem uma indústria de álcool gel, ele tá muito rico, o Peter. Pelo amor de Deus, me aceita o Peter. E se o Júlio disser não, o Júlio não é obrigado a ficar aceitando um terceiro, não é obrigado a ficar aceitando uma outra pessoa. O Júlio estabeleceu um contrato com o Harry, tá? Se o Júlio não quiser, não quer. Pronto, tá? Ou seja, você precisa do consentimento do Júlio, do credor. O que acontece aqui? Quando, nessa hipótese, o Júlio aceita a cessão do crédito, a assunção de dívida, que era do Harry, para o Peter, tá? E o Júlio é contactado pelo Harry, tá? Então, você tem os três aí estabelecendo um novo vínculo, tá? O que acontece aqui? Nessa hipótese que você tem de um devedor contactar o credor para ser substituído por outro devedor, essa situação específica tem um nome, tá? Esse tipo de assunção de dívida tem um nome, que é a delegação. Delegação. Está bem? Existe um nome específico para essa situação, que é a delegação. Está bem? Delegação.
o que acontece? Nos termos do Código Civil, tá? Nos termos do Código Civil, você pode ter a seguinte situação. Harry e Júlio, tá? Harry e Júlio, sei lá por motivo, não estão se dando bem. E aqui, ó, o Homem-Aranha, o Peter, quer assumir essa dívida do Harry, tá? O Homem-Aranha, o Peter, tá? Ele quer assumir a dívida do Harry. Por quê? Porque eles são amigos, tá? Se conheceram aí depois que a empresa deles se fundiu, se conheceram aí no setor de entretenimento, sei lá eu. E eles são muito amigos e o Peter quer fazer uma surpresa, quer assumir a dívida do Harry que está passando aí por uma dificuldade, tá? E olha só, o Peter não fala nada para o Harry, tá? E o Júlio aqui acha interessante, porque o Peter está em melhores situações financeiras. Nessa situação, é possível que ocorra a assunção de dívida sem que o Harry, tá? Sem que o Harry queira, tá? Mesmo o Harry não querendo, a dívida pode ser assumida por outro. Está bem? O que acontece? O que acontece aqui, ó, é o parágrafo único 299, que diz que qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção... Tá, essa aqui é o contrário. O que acontece aqui é simplesmente um dever de notificação, tá? Um dever de notificação. Também, ou seja, você tem que notificar o Harry, tá, da respectiva assunção de dívida. Até porque daí se faz uma interpretação sistemática da lei, que é o parágrafo único que diz que qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. O silêncio é interpretado como recusa, ou seja, você pode assumir a dívida, tá? Você pode assumir a dívida, sendo que ele é notificado. Se ele não falar nada, tá? Isso vai implicar uma recusa da assunção e pode ser que é desfeito o respectivo negócio jurídico. Está bem? O que mais? Vamos supor que no negócio anterior, tá? No negócio entre as partes, tá? Tivesse um defeito. Está bem? Tivesse um defeito no negócio original entre o Júlio e o Harry. Na hipótese de um defeito, você tem algo que aqui no direito civil das obrigações é chamado de exceção pessoal. E olha só o que acontece. 302, tá? 302. O devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Olha só. Vamos supor que o Peter, então, tenha tomado a dívida do Harry, tá? Tenha tomado a dívida do Harry. O que acontece? Nessa hipótese, posteriormente, o Peter fica sabendo que esse contrato aqui tinha um dolo, tá? Tinha uma cláusula com malícia, tinha dolo que o Júlio tinha enganado o Harry em alguma questão, tinha uma coação, tá? Uma questão entre os dois, uma exceção pessoal. Pode agora o Peter dizer... Olha só, você, Júlio, que mal, hein? Olha só que malvado, você fez um dolo com o Harry. Eu não vou mais pagar isso tudo que você está cobrando. Pode o Peter alegar essa chamada exceção pessoal? Não, não pode, tá? Eu só queria voltar num ponto. Acabei de me dar conta que eu não falei da situação oposta, tá? Não dei o nome correto. Delegação é quando você tem uma parte, o devedor, consentindo, né, que você tenha um novo devedor. O devedor consente com o novo devedor juntamente do credor, tá? E pode ser que Júlio e Harry consentem com o Peter, tá? Isso é a delegação. Há também uma outra hipótese que é chamada de... Vou apagar aqui. Chamada de... expromissão, tá? Expromissão. Na expromissão, tá? Na expromissão, você tem que não há o consentimento expresso e imediato do respectivo devedor,
tá? É quando não há a anuência dele, que você tem daí tem a expromissão, mas ele deve ser notificado. O que acontece aqui, então, é isso. E, só para finalizar, nós temos os termos do 303, um dispositivo relativamente importante, que é o seguinte: o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo pagamentos de crédito garantido. Tá? Olha só, eu estou comprando um apartamento que é hipotecado. Eu posso assumir a dívida relativa à hipoteca. Tá? Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito. Aqui mudou, tá? O objeto de compra e venda não era mais um bem imóvel, era um terreno, tá? Sendo que esse terreno aí tinha uma hipoteca, tá? E olha só, no contrato original foi então estabelecida uma hipoteca sobre o terreno, e aí essa hipoteca, como seguindo os trâmites, foi averbada, ou seja, lá no registro de imóveis consta a respectiva restrição. Nesta hipótese, tá? O novo credor, ele pode fazer o quê? Notificar o credor, tá? E se o credor não fala nada, daí, nos termos do 303, tá? Será entendido como assentimento, tá? Assentimento, última expressão 303, é entendido como assentimento, tá? A não impugnação da transferência, tá? Ou seja, nessa hipótese que você não impugna nada e uma parte nova está assumindo a dívida, tá? Temos aí um novo devedor. Se o credor não fala nada, não impugna nada, em 30 dias você tem aí um assentimento dele, tá? Um assentimento dele. Último ponto da disciplina, tá? Último ponto aqui da disciplina neste tópico, aliás, né? Ainda temos muitos tópicos para ver. Seção de contrato, tá? Seção de contrato. Na seção de contrato, o que se tem é o seguinte: na seção de contrato, se tem ao mesmo tempo assunção de dívida e cessão de crédito, porque aqui você tem uma disposição doutrinária que é amparada pela jurisprudência, que vai dizer o seguinte: na seção de contrato, você tem tudo do contrato sendo transmitido, tanto os deveres como as obrigações, tanto os deveres, obrigações, como os direitos, né? Os direitos. Um dos poucos exemplos que se tem, isso aqui já foi tema de jurisprudência, mas como já não é tão novo assim, já não é tão recorrente de contratos, tanto que há muitos autores que nem falam de cessão de contrato. Tá? Os senhores talvez estejam seguindo por uma doutrina que nem menciona esse instituto, cessão de contrato. Até uma grande parte nem menciona no direito civil das obrigações o cessão de contrato. Leonir de Oliveira é um dos que menciona. Vai pegar, por exemplo, uma versão mais antiga do Lyoa, se não me engano, o Lyoa também não menciona, né? Não sei como é que é a mais recente, mas as mais antigas já não mencionavam ainda a cessão de contrato. Aqui você tem a assunção de dívida e cessão de crédito. Você tem uma parte que está assumindo tudo no contrato. Um dos poucos exemplos que se tem é em locação, tá? E mesmo na locação é muito restrito, que é a hipótese de você ter um contrato aqui de locação entre as duas partes e, olha só, elas decidem se, olha só, Júlio, o que você acha de ter um novo locatário lá, tá? Ter um novo locatário no respectivo apartamento. E o Júlio concordar, ele vai pagar tudo? Vai assumir as obrigações? Sim, tá? E nessa hipótese, não é realizada uma alteração do contrato. O contrato permanece igual, as obrigações são as mesmas, os deveres são os mesmos, tá? Só que é feito aí entre aspas, novo contrato que só diz o seguinte: esse contrato aqui está sendo cedido por uma nova parte, tá? Essa é uma hipótese muito específica. Raríssimo, tá? Raríssimo. Por quê? Porque no âmbito das locações há um outro instituto muito parecido, tá? Muito parecido, que é o da sublocação e que vem a ser muito mais prático. Por que na sublocação o contrato original ele é mantido e ocorre um novo contrato entre o locador original, o locatário original e o sublocatário? É muito mais simples se resolver essa situação com sublocação, tá? E também é possível se realizar a chamada novação subjetiva, que você altera um contrato e cria um novo contrato, tá? Você extingue esse contrato antigo, tá? Na novação subjetiva, extingue esse contrato antigo e cria um contrato novo, está bem? Enfim, meu ponto é, tendo em vista nós temos dois outros institutos, quais sejam sublocação e novação subjetiva, é muito raro você ver a cessão de contrato na prática, tá? No âmbito das locações.
Portanto, é um instituto de direito muito, muito difícil de ser vislumbrado. Com isso, encerramos o conteúdo de hoje. Tá? Vimos que a transmissão das obrigações ela é algo possível, né, tendo em vista o caráter dinâmico das obrigações. Vimos que dentre as modalidades, nós temos por lei, temos cessão de crédito e assunção de dívida sendo previstos no Código Civil, e no âmbito de doutrina e jurisprudência nós temos a cessão do contrato. Com a cessão de crédito, tem como exemplo principal o contrato de factoring, em que um crédito é passado de uma parte para outra. O vendedor, por exemplo, passa o seu crédito, ele passa a ser o cedente para um cessionário. No contrato de factoring, o cessionário é a faturizadora. E a faturizadora, ela cobra, né, o respectivo vendedor. Não obstante isso, a assunção de dívida, em que você tem o oposto da cessão de crédito. Na assunção de dívida, uma parte não assume o crédito, assume o débito. Tá? Eis que a assunção de dívida pode se dar em duas grandes modalidades. Pode se dar por delegação e por expromissão. Também por expromissão. E, não obstante tudo isso, nós vimos a cessão de contrato, tá? Em que você tem, ao mesmo tempo, a assunção de obrigações, débitos, e também uma cessão dos respectivos créditos. Uma última observação que eu esqueci de falar no começo. Um caso em que há uma proibição legal, tá? São pouquíssimos os casos, tá? De proibições legais, tá? Proibições legais da cessão de crédito. Eis que jurisprudência vem interpretar, no âmbito do direito previdenciário, uma situação, tá? Fazendo um link com o direito previdenciário. Uma hipótese em que a lei veda a cessão de crédito diz respeito às verbas previdenciárias em função da natureza alimentar. Tá? Específico para previdenciário, a doutrina e jurisprudência, tá? Interessante você saber aí que vai fazer concurso para a carreira federal, tá? Para a carreira federal tem que saber isso, para quem quer ser analista de TRF e tal, é algo que já é cobrado nos concursos, tá? Que é o seguinte, não é possível a cessão em si de natureza previdenciária. Você não pode chegar no INSS, tá? Incluindo a securitária. Você sofreu um acidente. Tá? Você tem direito aí, por exemplo, vocês vão estudar lá mais para frente, tá? Em função desse acidente, você pode ter ou não o direito a algumas verbas em face aí de natureza previdenciária. Você se aposentou. Você não pode dizer para o poder público o seguinte, olha, eu estou me aposentando, tá? Mas você não vai pagar a previdência para mim, você vai pagar a previdência para essa outra pessoa, tá? Essa outra pessoa vai sempre receber a previdência porque eu já fiz um contrato com ela, tá? Isso aí, em regra geral, não é possível. Existem institutos que venham a possibilitar a cobrança de alguns valores por outras pessoas, por exemplo, o advogado que deve cobrar os honorários mais contratuais, existe a possibilidade de enfim, há uma série de pequenas diferenciações, tá? Diferenciações, circunstâncias que são simples, mas não são as mesmas. Mas o meu ponto e principal é o seguinte, do direito previdenciário, tá? Você não é obrigado a ter o poder público aceitando, tá? Regra geral, a verba de natureza previdenciária, tá? Ela não pode ser cedida, tá? Ela não é cessionável, tá? Ela não pode ser objeto de cessão, tá? Você não pode dizer, quem vai receber minha previdência pelo resto da minha vida vai ser aquela outra pessoa, eu vou me virar de algum jeito, está bem? Com isso, então, fechamos o conteúdo respectivo à transmissão das obrigações e nos vemos em breve.